Fala, meus queridos, tudo beleza? Hoje a aula vai ser aqui sobre nós estarmos criando um template personalizado para nós aqui. Para isso, primeiro aqui a gente vai em peça. Você tá vendo aqui, ó? Eu vou voltar aqui, ó. Geralmente o Solid ele vai abrir para você com essa janelinha aqui de iniciante. Você vai clicar aqui nesse botãozinho em avançado. Lembra que eu falei da posição do Z para cima, que é importante e é opcional também, tá, gente? Mas eu aconselho, principalmente se você trabalha com o teu Solid em conexão com alguma máquina CNC, é interessante você trabalhar com Z para cima. E eu vou explicar, tá? Então nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar aqui, ó, Z para cima, deixa em peça e dá um OK. Aí agora, observe a tríade do Solid de referência. Ela, por padrão, ela é assim, tá? Ó. Eu vou dar aqui um Ctrl 7 para nossa isométrica. Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar, a gente ignora, né? Mas com o passar do tempo, você vai ver que isso aqui é fundamental para a gente, para nossa orientação dentro do nosso modelo. A minha isométrica, eu vou pressionar o Shift aqui, eu vou apertar aqui uma, duas, três vezes. Deste modo. O que que isso muda? Isso muda tudo, tá, gente? Muda tudo. Só que para a gente deixar um template trabalhando deste modo, a gente vai ter que alterar algumas coisinhas. E aí é que vem o pulo do gato. Eu criei uma pecinha aqui para ficar mais fácil a minha didática aqui para vocês, explicar para vocês o que que acontece. Vamos lá. Esse esquema aqui, ele utiliza um pouco da regra da mão direita. O que que é essa regra da mão direita? Se você pegar a sua mão direita e fizer essa posição aqui, ó, como tá nessa imagem aqui, ó, você vai ver que os seus dedos, tá vendo? Ó? O Z, o dedo médio, apontando para cima, o dedo indicador é o Y, apontando para frente, e o dedão é o X, apontando para a direita. Então, para onde o teu dedo está apontando é positivo, o sentido do eixo, tá? E aí é que entra, a gente tem que mudar um monte de coisinha aqui no SolidWorks. E aí entra outra situação aqui também do teclado numérico. Você está vendo? Ó? Como eu trabalho há anos assim, eu vou compartilhar com vocês o método que eu trabalho. Se for relevante para vocês, se vocês acharem que faz sentido, vocês podem tentar aplicar aí. Se não, trabalha do jeito normal do Solid, não tem problema nenhum, tá? Só estou compartilhando que isso aqui é bem legal, tá? Depois que você pega essa metodologia de tombos de vista, transferindo a posição da tua peça para o teclado numérico, você nunca mais esquece, você entendeu? É bem legal. Isso aqui é uma imagem que eu inseri aqui, eu vou ocultar ela. Então vamos lá. Por padrão, os atalhos do SolidWorks, eu vou dar aqui o Ctrl 1. Ele traz para a gente a nossa frontal. Ctrl 2, posterior. Ctrl 3, esquerda. Esquece o que está escrito aqui, tá? Ctrl 4, direita. Ctrl 5, superior. Ctrl 6, inferior. Ctrl 7, isométrica. Até aí, beleza, né? Vamos lá. Aí agora, se eu quiser deixar o Solid orientando para mim, trazendo para mim as vistas de acordo com a posição do meu teclado numérico, por quê? O que que acontece? Aqui, ó, no caso do Ctrl 6, é a direita. Então, se eu tenho uma peça que ela foi construída na isométrica deste modo, então eu sei que o 6 aqui, ele está na direita do teclado, é o meu lado direito da peça. O 4 está do lado esquerdo, é o lado esquerdo, é aquele lado de lá, ó. O 8 é a posterior, lá, ó. O 2 é a frontal. O 0 é a inferior. E o 5 é a superior. E aí o Ctrl 3 eu deixo na isométrica, que seria a quina da minha isométrica. Você está vendo aqui, ó, que eu até criei um chanfro aqui e coloquei um 3 ali. E aí entra, né? E aí, Daniel, como é que a gente faz para deixar isso aqui? Se te interessar, eu vou te passar os passos aqui, tá? Isso para a criação de um template. Então vamos lá. Abrimos o nosso arquivo, é um arquivo normal de peça, a gente ainda não salvou, né? Então agora eu vou começar a manipular esse arquivo aqui para ficar do jeito que eu quero. Primeira coisa, nós vamos começar a mudar aqui a orientação dos tombos.
que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um Ctrl 5, é a minha superior, e se eu voltar para minha outra peça lá, eu vou dar o Ctrl 5. Veja só, o X apontando para a direita, o Y para cima. Essa seria o nosso plano XY. Perceba que nesse arquivo aqui eu já renomeei os planos, tá? Vou voltar. Ctrl Tab, ele abre essa janelinha. Se você apertar o Tab, eu fico alternando entre os arquivos. Vou voltar para a peça 2. Então, o Ctrl 5, vamos lá. Ctrl 5 está aqui. A superior ela está sendo mostrada deste modo. O que eu posso fazer? Eu posso pressionar o Shift, as setas do teclado, vou jogar uma vez para cima, uma vez para a direita, uma vez para baixo. Veja só como ficou, certo? Ficou deste modo aí. Aí agora eu vou clicar aqui com o botão direito. No seu SolidWorks não vai estar aparecendo essa opção aqui, ó. Definir vista atual. Por quê? Eu já personalizei. Eu vou mostrar aqui para você, ó. Quando você abre o submenu do botão direito do mouse, ele aparece essa setinha aqui embaixo, tá vendo? E aí você pode personalizar menu. Por padrão no SolidWorks, isso aqui vem desabilitado. Eu vou clicar aqui com direito, ó, você não vai ver a opção, tá vendo? Então você tem que fazer isso. Clica na setinha, personalizar menu e deixa habilitado aqui, ó, definir vista atual como. Pronto. Fez isso sem rotacionar, tá, gente? Se você rotacionar aqui, ó, tô rotacionando. E se você clicar aqui, ó, definir vista atual como tal, ela vai ficar nessa posição aqui. Aí vai bagunçar tudo, tá? Ó, eu vou fazer aqui isso de propósito, só para você ver, ó. Vou colocar aqui superior. Ele vai emitir essa mensagem aqui pra gente. E agora eu vou começar a dar o Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Observe a nossa tríade ali, ó, tá toda bagunçada, ó, tá vendo? 4, 5. Dos planos, eu vou exibir os planos aqui, ó. Ó, ficou, ó, Ctrl 1, Ctrl 2, ficou tudo fora de... tudo zoado. Então, o que eu faço para consertar essa besteira que eu fiz aqui? Eu seleciono um plano primário aqui, ó. Pode ser o superior, e eu vou dar aqui um normal, ó. Pronto, voltou a nossa tríade e ficou retinha aqui, ó. Ctrl 2, Ctrl 3, agora a nossa tríade está trabalhando como deve trabalhar. E aí, voltando para o nosso arquivo, Ctrl Tab, vou voltar aqui para... Então, observe que a Ctrl 5 do nosso arquivo aqui, de exemplo, ela está apontando o Z para nós, o X para a direita e o Y para cima. Eu vou rotacionar aqui para você ver, ó. Olha lá o Z, ó. Tá vendo? Vou voltar aqui com o Ctrl 5. Pronto. Então, a gente tem que deixar dessa maneira. A superior, eu deixei até o texto maior aqui, ó. Ela vai ser o teu ponto de partida. Então, beleza. Ctrl Tab, vou voltar para o arquivo. Então, a superior a gente sabe que a gente tem que deixar o X para a direita, o Y para cima e o Z deste modo. Ele fica apontando para a gente. Então, Shift seta para cima, Shift seta para a direita, Shift seta para baixo. Plano superior. Agora, o que a gente vai fazer? Sem mexer em nada, direito do mouse, definir vista atual como superior. Dá um sim. Beleza, aí agora eu vou dar um Ctrl 7, que é a nossa isométrica. Agora sim, a nossa tríade ficou orientada com os parâmetros da regra da mão direita. Tá? Ctrl Tab, eu vou voltar para o outro arquivinho lá, ó. Então ela está obedecendo isso aqui, ó, o X, o Y e o Z. E aqui entra, né? Agora eu preciso alterar os teclados de vista, porque senão vai ficar tudo estranho lá, não vai fazer sentido em nada. Então, Ctrl Tab, eu vou voltar para o arquivo. Então aqui, Ctrl 1, você está mostrando o plano direito. O que eu gosto de fazer no meu template, tá? Eu gosto de mostrar aqui os eixos no nome do meu plano. Então, no caso aqui, esse cara aqui, que eixo que eu estou vendo? Eu vou vir aqui na tríade, ó, estou vendo o Z e o X. Então, eu venho aqui, clico com o direito, renomear item da árvore e coloco aqui, ó, ZX. Então, pronto. Esse aqui passou a ser o nosso plano ZX. Isométrica. Aí agora eu quero o Ctrl
5, né? Ou não, Ctrl 5. O Ctrl 5 é o último, é o único que continua sendo o atalho que vai continuar sendo o Ctrl 5 mesmo para o tombo, tá? Então esse aqui que eu tô vendo? Eu tô vendo XY. Eu venho aqui, direito, ou clico e seguro um pouco, ó, coloco o nome. XY, pronto. Então esse é o nosso plano XY, esse é o nosso plano ZX. Agora falta o primeiro lá, eu vou dar aqui é o nosso plano frontal, só que para nossa, se a gente aplicar aquela regrinha, vai ser a direita, tá vendo? Da orientação de plano ZY. Eu tô vendo esse cara daqui para cá, ó. ZY. Ctrl Tab. Vamos lá, então vamos renomear aqui, ó, ZY. Então, pessoal, aí agora que vem os poréns, né? A gente vai ter que mexer nas teclas de atalho para os tombos, para as orientações de vista. Já renomeamos aqui os nossos planos. Agora que vem o pulo do gato. Vamos lá, vir aqui em personalizar. Você vai vir aqui em teclado. Você vai arrastar lá para baixo, lá, ó, mais ou menos aqui, assim, ó. Aqui. Já apareceu aqui, ó. Então tá aqui. Tá na categoria Outros. E aqui nós temos já os atalhos nativos do SolidWorks. No caso da Ctrl 1 é a frontal, né? É isso que a gente quer? Não. Se a gente pegar o teclado numérico, o que que você está vendo aí? O 2 é como se a peça tivesse aqui, ó, eu olhando para frente aqui, ó. Então é o Ctrl 2. Só que o Ctrl 2 aqui ele já tá para posterior. E a posterior seria o Ctrl 8, se você olhando para o teclado numérico, certo? Então aqui o que que a gente faz? Você vai ter que vir aqui, clica aqui, ó, e aqui você vai colocar Ctrl 2, Ctrl 2. Observe que ele adicionou vírgula aqui, ó, e ele manteve o Ctrl 1. Se eu der um OK aqui, ó, ele vai desabilitar e ele manteve aqui. Eu não posso fazer isso. Vamos apagar isso aqui, ó. Eu vou selecionar, vou dar backspace, backspace. Aí agora eu removi o atalho dos dois. Aí aqui eu coloco Ctrl 2. Ctrl 2 do teclado que está acima das letras do nosso teclado normal. E agora com a barrinha aqui, ó, eu clico aqui, ó, e eu clico no teclado numérico também, Ctrl 2. Então ele adicionou o teclado normal, Ctrl 2 normal, e o teclado numérico aqui, ó, Ctrl Num 2. A posterior, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o Ctrl 8. Observe que ele vai dar conflito aqui, ó. Ctrl 8 do teclado normal, dá um OK. Ele já tirou o normal lá de Ctrl 8. E agora, no teclado numérico, Ctrl 8. Eu pressiono. Então, sempre que eu digitar o Ctrl 8, tanto no teclado comum ou no teclado numérico, ele vai trazer a posterior para a gente. Ctrl 3. Esse aqui é o que eu utilizo para isométrica, que na realidade é o Ctrl 7. À esquerda, o que que você está vendo aí no teclado numérico? Dá uma olhada para o seu teclado numérico. É o 4. Então eu vou colocar aqui Ctrl 4. Ctrl 4, dá OK. Não, apaga. Olha lá, ele adicionou mais um. Ctrl 4, Ctrl, teclado numérico 4. Então eu tenho duas alternativas para acessar a minha esquerda. O Ctrl 4 com o teclado normal e o Ctrl 4 com o teclado numérico. Ctrl à direita, qualquer, dá uma olhada aí no teclado numérico, é o 6. Então, Ctrl 6, dá OK, Ctrl 6. Superior, aí vai ser, você só vai adicionar o Ctrl 5 do teclado numérico. Inferior é o Ctrl 0. Ctrl 0, Ctrl, teclado numérico, 0. E a isométrica eu vou passar para o Ctrl, é o Ctrl 3, tá? Ctrl 3 e o Ctrl 3 do teclado numérico. O Alt 3 é o que eu uso para normal A. Porque o normal A a gente usa muito, né? Então, eu sempre vou estar, ao invés de eu ficar indo no Ctrl 8, que é ainda mais ruim de você digitar no modo normal, eu coloco aqui o Alt 3, que tá, você nem força a sua articulação da sua mão. Então daqui dá um Alt 3. Feito isso, você vai dar um OK. Dá um OK, pronto. Aí agora, observe só. Ctrl 1 não vai mais funcionar. Não existe mais, ó. Tô teclando aqui, ó. Ctrl 1. Ctrl 2. É o que a gente quer, ó. A gente quer a nossa frontal aqui, ó. Ctrl 2. Ctrl 8. Eu quero ver a posterior. Olha lá, já foi, ó. Ctrl 8, posterior. Ctrl 3. Eu volto para isométrica.
Então, gente, ó, Ctrl Tab. Você tá vendo aqui, ó, a isométrica, ela estaria de plano com essa, é como se você observasse a quina dessa peça aqui, tá vendo? ó? Você estivesse observando ela construída deste modo e a quina vai trazer essa isométrica pra gente. É o Ctrl 3. Ctrl 6, direita. Vou dar um Ctrl Tab para voltar para lá. ó. Ctrl Tab, Ctrl 6. Trouxe a direita. Qual que é a minha esquerda? É o Ctrl 4. Ctrl 5 é a superior. Ctrl 0 é a inferior. Ctrl 3, isométrica. Só que nem tudo são flores. Aqui acontece um probleminha, tá? O que que é esse problema? Eu vou criar um sketch aqui na direita. Eu vou vir aqui, vou clicar no plano, que é o nosso plano ZY. Ele tá lá em cima, ó. Vou criar um sketch. Aqui, beleza. Trouxe uma linha, fiz outra linha. Observe que essa linha aqui está na horizontal e esta linha está na vertical. Beleza. Ctrl 3, isométrica. Agora eu vou criar um sketch aqui na minha frontal. Ctrl 2. Ó, não sei se vocês perceberam o que aconteceu. Vou sair do sketch, ó. Ctrl 3. Vou clicar no plano sketch. Percebe que ele capota o plano? Ele capotou. Você perdeu um pouco a orientação da peça. Vou voltar aqui devagar para vocês verem, ó. Ctrl 3. Ele teria que trazer para mim essa vista aqui assim, ó. Ele teria que fazer isso e achatar isso aqui para mim aqui, ó. Ó, eu dei o Alt 3, você viu que ele capotou? Ele trouxe o X para a esquerda. Então, eu já estou acostumado. Quando ele traz o plano, eu pressiono o Shift, seta para a direita, seta para a direita. Eu já trago o X aqui, ó, para minha direita. Para mim não perder a orientação da vista. Você entendeu? Ó, esboço, ó lá. Capotou, Shift, Shift, pronto. Aí eu vou fazer uma linha para a direita, porque se eu fizesse daquele modo lá, ó, eu vou fazer um sketch, vou trazer o plano aqui, ó. Se eu fizesse, eu tô desenhando isso aqui para a direita, né? Só que na realidade, na isométrica, quando a gente colocar isso aqui na isométrica, Ctrl 3. Ele tá desenhando essa linha para a esquerda. Ctrl 5, ó, o esboço. Aí agora, aqui está o problema maior, tá? Vamos imaginar que você está desenhando uma peça que ela é um bloco retangular, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui comprido. Então, eu tenho a minha espessura aqui e o meu comprimento aqui. Quando eu dou um Ctrl 3, eu quero que essa peça esteja aqui com o comprimento maior deste modo. Então, Ctrl 5, só que quando eu dou um Ctrl 5, ele traz desse jeito, do jeito certo, que eu gostaria de ver a peça. E quando eu clico no Alt 3, que é para dar a normal é diferente. Deve estar um pouco complicado aí na sua cabeça de entender. Mas com o passar do tempo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, se eu tiver que desenhar essa peça aqui da maneira que eu gostaria de observar, eu já venho aqui e dou um Ctrl 5. É o jeito que eu quero ver ela. Vou imaginar que eu estou desenhando O que eu posso falar de exemplo para vocês aqui? Tá, um monitor de uma TV, tá? Vamos imaginar que é um monitor de uma TV. Essa aqui é a frente da TV. Aqui é o comprimento da TV e aqui é a espessura da TV. Só que aqui, ó, é o Ctrl 2, ó. Ctrl 2, ele trouxe bonitinho. Ctrl 3, isométrica. Ctrl 5, ele trouxe. Vou voltar para isométrica, Ctrl 3. Se eu der a normal A do plano, que é o plano XY, normal, ele vai trazer assim pra gente. Aí eu vou e dou lá o meu atalho Ctrl 5 para trazer. Aí é que vem o probleminha, que muita gente não vai gostar. Eu também no começo não gostei, mas eu me acostumei, tá? Aí vai de você. Você tá vendo? Essa linha aqui é horizontal, só que a relação dela está como vertical. E isso aí não dá para mudar, tá, gente? Porque a normal do plano, eu vou dar aqui o Alt 3, que é o atalho para normal. É desse jeito. Até o nome do plano, tá vendo? Ele fica desse jeito. Então, esse método traz esse problema. Aí você deve estar se perguntando, fala, pô, mas esse negócio de eu estar desenhando uma linha na horizontal e ela estar na vertical não é legal.
E realmente, gente, não é legal mesmo. Dá para resolver isso? Até dá, né. Só que aí a gente tem que realizar alguns passos aqui. Bom, primeiro eu queria explicar a situação dos planos e da normal dos planos. O que acontece? Lembra que nós rotacionamos para a gente poder aplicar os parâmetros da regra da mão direita, a tríade ela precisa estar nesse modo aqui, tá vendo? Pô, se ela tiver do jeito que o Solid traz, ela vai funcionar também, tá vendo? Só que aí os seus parâmetros eles vão sempre estar relacionados com esse tipo de isométrica. Aí a sua mão direita é como se você estivesse observando de lá para cá. Não sei se tá claro para vocês entenderem. Vamos lá, isométrica. Por nós termos rotacionado esse camarada aqui, a normal dos planos primários, ela não pode ser mudada, ela não pode, tá? Então, a isométrica do SolidWorks com o Z para cima normal, vamos lá, ela é, se eu não me falha a memória, ela é assim. Ela é desse modo aqui, tá? Aí a regra da mão direita já não funciona legal, ela fica meio. E a normal dos planos, ela tem uma influência gigantesca aqui dentro. Para explicar isso melhor, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar a isométrica. Observa as cores, ó. Eu tenho esse tom de azul mais clarinho aqui, ele representa a face frontal. Então, quando eu clico no plano aqui e dá um dom normal, observe que ele traz a normal do jeito que precisa ser trazida, né? Ele não capota. Isométrica de novo. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Só que ele traz, né, com o X para baixo. Vou dar isométrica de novo. Agora presta atenção nesse cara aqui, ó, que seria a nossa visualização frontal, ó. Ele dá aquele capote no plano. Por que isso acontece? Porque nós rotacionamos o sentido aqui de trabalho da origem do software. Para explicar de maneira melhor, a gente vai vir aqui em opções, propriedades do documento, exibição de plano. Cor da face frontal, vou botar uma cor aqui bem diferente, vou colocar um laranja aqui, ó. Cor da face posterior eu vou colocar um preto, só para a gente poder visualizar e vou deixar ele um pouco mais opaco aqui, ó. Então aqui nós temos a frente, né, a normal. Então todo sketch construído neste plano aqui, ó, a extrusão sempre vai ser para o sentido positivo, para o sentido da normal, que seria nesse sentido aqui, ó, daqui para cá. Nesse plano a mesma coisa, de baixo para cima. E nesse daqui seria daqui para lá. Só que aí a gente vai ter que descartar esses planos primários, porque eu não consigo inverter a normal desse plano. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar todo mundo aqui, ó. Eu vou dar aqui um Ctrl 6, que seria a minha direita. Eu vou clicar aqui na origem, presta atenção, tá? Cliquei na origem. Vou vir aqui em inserir, geometria de referência, plano. Observa que ele já criou um plano ali, ó. E agora eu vou vir aqui, ó. Cria um plano paralelo à tela. Vou clicar nesse botão aqui. Beleza. Dou um OK. Então esse plano aqui agora, observe, ó. Vou dar uma isométrica. Esse plano aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Eu consigo inverter a normal dele, ó. Olha lá, ó. E vamos imaginar que para o nosso template, vamos imaginar o seguinte. Esse plano aqui, quando eu dou o Ctrl 6, que seria a nossa direita, seria o ZY. Vamos renomear ele aqui, ó. Eu vou colocar aqui um símbolo de jogo da velha aqui, só para não ficar com o mesmo nome. E eu vou colocar o nome ZY. Beleza, certo? Então aqui seria o nosso plano da vista direita, tá? Vamos lá, Ctrl 2, que seria a nossa frontal. Eu vou clicar na origem e fazer a mesma coisa. Inserir, geometria de referência, plano. Vou clicar aqui, ó, paralelo à tela. Vou dar um OK. Esse aqui seria o nosso ZX. Vamos lá, renomear ZX. Observe agora, ó, o normal dele tá para cá, ó. Se eu vim aqui e criar um sketch, observe que eu vou desenhar uma linha agora. A horizontal é horizontal, certo? Vamos lá, de novo. Vamos ver de cima agora, que esse é o nosso maior problema, né? Que é o nosso XY. Vou vir aqui, clico na origem, inserir, geometria de referência, plano. Nem precisa porque ele já ficou, tá vendo? Ah, não precisa. Vamos lá, dar aqui, sem rotacionar, tá? Então, esse cara aqui seria o nosso XY.
E aí agora, quando eu dou isométrico, observe que os 3 planos estão com a normal aqui para mim, ó. Então os 3 estão laranja. Vamos fazer o teste? Vou clicar nesse cara aqui, ó. Trouxe a normal. Olha lá, ele trouxe a normal como se o monitor da nossa tela, da nossa TV, que nós usamos aqui para dar um exemplo, né? Imagina que a nossa TV, eu estou olhando ela de cima. Então agora fica correto, ó. Se eu criar uma linha na horizontal, ela vai ter a relação de horizontal. Vou dar uma isométrica aqui, Ctrl 3, vou sair do sketch, nosso frontal. Olha lá, a normal. A horizontal é horizontal, vou sair do sketch, Ctrl 3, isométrica, plano, vamos dar uma normal aqui, ó. A horizontal é horizontal. E aí, o nosso template já viria com esses 3 planos aqui. Além dos 3 planos primários, que esse aqui eu não consigo apagar, não consigo fazer nada. É um plano primário de base, então eu não consigo mexer, não consigo inverter a normal. E a normal ela é muito importante, tá, gente? Eu vou excluir aqui todos esses sketches. Eu vou fazer aqui, ó, um esboço aqui no plano direito. Ó, para vocês terem ideia, como a normal ela influencia. Então eu vou fazer uma pecinha aqui com um perfil que seja diferenciado para nós visualizarmos o que que acontece aqui, ó. Vou colocar aqui uma medida qualquer, aqui outra medida, e aqui eu vou dar um chanfro aqui de 45 graus. Vou sair do sketch, vou pedir para ele extrusar ele vai extrusar para a direita, ó. Vamos lá, colocar um valor aqui de 100. Agora presta atenção no que vai acontecer, tá? Fiz esse cara aqui no meu plano. Se por um acaso eu clicar aqui e inverter a normal, presta atenção no que vai acontecer com a peça. Ó, olha lá o que aconteceu. Você tá vendo? Ele inverte tudo. Então precisa tomar cuidado. Se de repente você gostou da ideia de criar esses planos para você ter a relação aqui dentro do software, a linha horizontal, ela vai ser a horizontal. Então você precisa tomar esse cuidado para acidentalmente você não inverter o plano. Isso aqui às vezes é até bom, tá? Dependendo da situação, você vai imaginar que você construiu uma peça aqui e você, de repente, sei lá, fazer um perfil aqui bem aleatório aqui, ó. E eu vou estudar aqui, ó. Pegar aqui todo mundo aqui. E de repente você quer inverter isso aqui. Você, se não tiver nenhum recurso, ó lá, ó. Só que eu não aconselho, tá? Isso não é legal. Mas vocês viram que como a normal do plano ela é importante. Então vamos lá. Vamos apagar esses 2 caras aqui. Sim. Esses 2 aqui. O ruim é que você alonga, né, a sua árvore. Eu consigo até ocultar esses planos primários aqui, tá? Eu posso vir aqui em opções, Feature Manager, ó, planos pré-determinados. Aqui, por padrão, ele fica em exibir aqui, tá vendo? Você pode colocar aqui ocultar. E aí agora ele vai exibir só esses planos aqui que nós acabamos de criar. Eu vou criar um cubo aqui só para nesse plano aqui, ó, plano médio. Vou deixar aqui 50 por 50. Eu vou criar uma extrusão de plano médio de 50. E agora eu vou ajustar o tamanho. Vou redimensionar, vou usar esse cubo aqui só como referência para ajustar o tamanho do plano, que ele ficou muito grandão aqui, tá vendo? Então, dá para fazer isso, tá? É até legal. Eu não criei nenhum template assim porque eu já estou acostumado com outro modo, mas desse jeito aqui, ó, ele fica mais correto, entendeu? Você não precisa ficar apanhando com a orientação da relação. Você está desenhando uma linha na horizontal e ela é vertical, entendeu? Eu sei que isso aí é chato pra caramba. Então dá pra gente resolver tendo essa alternativa da gente criar esses 3 planos e já deixar ele embutido no nosso template aqui, entendeu? E aí você precisa também, se de repente você deixar exibido os planos pré-determinados, vamos imaginar que você deixe aqui, você vai lá em opções, Feature Manager, deixa aqui em exibir, que é o padrão, tá? Ele vai exibir os planos, tá vendo?
repente aqui você pode até renomear esses planos aqui, ó, para você não se perder. Você deixa esses caras aqui, você pode de repente renomear esse cara aqui, ó, como predeterminado. Aí você vai utilizar esses. O que dá pau nesse caso aqui seria só o nosso, vamos ocultar esses aqui, ó. Só o nosso superior aqui, ó. Observa que ele fica, tá vendo? É, com a escrita desse modo aqui, ó, e o nosso superior aqui, ele tá com a escrita correta, o XY lá, tá vendo? Ó, vou dar o Ctrl 5, ó. E aqui ele fica deitado, ele tá rotacionado aqui não, que ele fica certo, tá vendo? Então você pode vir aqui, ou até deixar o nome normal mesmo, né, do plano, e aí fica certinho, entendeu? Bom, aí vocês é quem decidem aí, tá? Eu vou ocultar esses caras aqui, vou ocultar, beleza. Fizemos isto, agora nós temos os planos que vão trazer a orientação para o nosso sketch de maneira correta, tá? Esses planos aqui estão exibidos aqui, né? Eu posso mudar também a cor dessas linhas que cruzam os planos, ó. Você vem, entra lá em opções, exibição de plano, cor da linha. Pode de repente colocar uma cor diferente aqui, ó. Deixei branco. Vamos mudar a cor do plano. Cor da face frontal, vou deixar aqui um azul. E a cor da face posterior eu vou deixar preto mesmo. Porque o nosso laranja, ele é a cor de destaque, né? Então o azul diferencia. Então aqui, ó, nós temos os planos já executados de maneira correta e agora você pode utilizar. Aí tem um outro porém, tá? Aqui, ó, por exemplo, se eu for desenhar aqui, observe que eu cliquei aqui no plano e eu ativei o plano do nosso sistema de coordenadas. Se eu desenhar na horizontal, agora perceba o que vai acontecer, ó. Esse aqui é horizontal ainda. Então nós estamos na superior. Vamos lá para a direita. Ctrl 6. Linha. Ó. A linha que aqui é horizontal, aqui está como vertical. Por quê? Porque esse sistema de coordenadas ele está acompanhando o posicionamento do software, entendeu? Então ele está acompanhando aquela lógica dos planos primários pré-determinados, entendeu? Eu vou cancelar. Então se você utilizar os planos do sistema de coordenadas, pode ser que dê algum pauzinho também em algum sketch. Vou apagar aqui. Legal que aqui você pode ter o sistema de coordenadas que nós criamos. Se você quiser jogar o XY aqui para cima, você consegue, tá vendo? É só uma questão de gosto agora. O XY está aqui em cima. Esse template aqui, ele vai utilizar o tipo de orientação é como se você tivesse sentado numa mesa e olhando para o elemento de cima para baixo, certo? Vamos voltar aqui para outro arquivo. Então, o nosso Ctrl 5. Então, aqui, imagina que agora você está sentado numa mesa e você está olhando o elemento de cima para baixo. Daqui você estaria olhando à frente, aqui à direita. E aí nós temos a regra da mão direita implantada no nosso template. Vou voltar aqui para cá. Então eu deixei o XY lá em cima. Eu gosto de deixar o ZY aqui na direita e o ZX. Então sempre você vai considerar que você está aqui, ó, seu ponto de observação da peça, como se você estivesse aqui. Eu vou fazer um desenho aqui bem. Vou pegar esse plano aqui. Então vamos lá. Imagina que você, esse camarada aqui, ó. Então imagina que você está sentado aí na sua mesinha, você está desenhando, certo? Lá, ó. Então você está olhando a pecinha. Peça que está sendo desenhada, você está olhando ela aqui de frente, ó. Que é a frente da peça, é o nosso Ctrl 2. Ctrl 3. O Ctrl 5, olha lá o que vai acontecer, ó. Você está olhando a parte superior da tua peça. Ctrl 3, Ctrl 6. E aqui você está olhando o perfil da sua peça, entendeu? E aí você fala, poxa, mas é muita volta, né, para uma coisa que
se você começar a trabalhar, você vai ver que faz sentido. E ajuda. Eu já não consigo trabalhar de outro modo aqui. Eu me acostumei tanto com esse. Por quê? Quando você vai desenhar a sua peça, você já imagina como é que você quer vê-la aqui. E aí você já tem um ponto de partida para começar a desenhar. Então, vou apagar esses dois carinhas aqui. E aí agora nós podemos salvar esse cara aqui no nosso template. Toda vez eu vou fechar aqui, ó, e nós clicarmos aqui em Ctrl N e a gente puxar aqui o template 1 tá nessa pasta aqui, ó. E já vem com esses 3 planos que nós acabamos de criar lá no nosso template, tá vendo? Eu acho que vale a pena você fazer o teste, tá? Se você pegar, você vai ver que é bem legal, tá? Isso por causa do posicionamento da peça, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa pecinha aqui, eu vou salvar ela como para Solid, e eu vou jogar aqui. E agora aqui eu vou inserir aquela peça que eu acabei de salvar de maneira como rápida aqui, só para mostrar para vocês, eu trouxe ela como importado. Olha lá, ó. Tá aqui, ó, vendo de cima, tá vendo? Isométrica, direita, isométrica, frente, isométrica, esquerda, isométrica, posterior, Ctrl 8, lá embaixo, Ctrl 0 e o Ctrl 3, que é a nossa isométrica. Se fez sentido, vocês tentam aí, depois comenta aí, diz o que vocês acharam.